Capítulo 9. Deus está procurando mães que prevalecem com Ele por meio da oração. Livro Mães Intercessoras, Conquistando o Coração dos Filhos através da Oração, de Hernandes Dias Lopes. Uma mulher nunca é tão forte como quando ela está de joelhos diante de Deus. Pode mais que um exército de armas em punho. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu, unindo a fraqueza humana à onipotência divina. Quando as mães, portanto, colocam-se de joelhos diante do Pai em favor dos seus filhos, coisas maravilhosas acontecem. Mães de joelhos, filhos de pé. Grandes homens da história confessaram esse fato. O estadista americano, 16º presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, disse que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. Disse ainda que tudo que foi na vida devia à influência benéfica da sua mãe. Dele são essas palavras: as mãos que embalam o berço governam o mundo. Thomas Alva Edison não encontrou acolhida na escola por causa das suas supostas dificuldades de acompanhar os demais alunos da classe. Sua mãe disse para não desanimar, pois investiria nele e, de fato, o fez. Esse menino cresceu para ser o maior cientista de todos os tempos, registrando mais de 1000 patentes, inclusive a lâmpada elétrica. A mãe de Ludwig van Beethoven foi aconselhada a abortá-lo, em virtude da grande possibilidade de má formação. Ela se dispôs a correr todos os riscos, manteve a gravidez. O menino nasceu para tornar-se um músico de qualidades superlativas. Depois de uma surdez progressiva, ficou completamente surdo e, mesmo assim, ainda compôs mais de 5 sinfonias, aliás, suas músicas mais excelentes. Como já afirmei nesta obra, devo minha vida à minha mãe. Ela foi desafiada a escolher entre sua vida e a minha vida. Na opinião da medicina, não havia a chance de salvar a minha vida e a dela. Contudo, ela dispôs-se a dar a sua vida por mim, em vez de desistir de mim. Por isso, você está lendo essas páginas. A história mostra-nos, com evidências eloquentes, quantos homens de Deus, missionários, pastores, foram levantados pelo Senhor depois de anos de oração de suas respectivas mães. Agostinho, o maior expoente entre os pais da igreja, foi fruto da oração de Mônica, sua mãe, por mais de 30 anos. John Wesley foi profundamente influenciado pelas orações constantes de Susana, sua mãe. O pioneiro do presbiterianismo no Brasil, Ashbel Green Simon, foi consagrado pela sua mãe e pelo seu pai para ser um missionário. E em 1859, ele chegou ao Rio de Janeiro, vindo da América, para plantar em solo pátrio esta abençoadora igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. O eminente missionário Ronaldo de Almeida Lindório, um dos príncipes de nosso tempo, é fruto de orações constantes de sua mãe, Elza Lindório. Nessa mesma linha de pensamento, convido a você a examinar cuidadosamente o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 ao 28, para identificarmos 10 marcas de uma mãe que prevaleceu pela oração. Ana orou a Deus numa época espiritualmente hostil. Ana viveu no período dos juízes, um dos períodos mais turbulentos da história de Israel. Esse tempo começa logo depois do período da conquista da Terra Prometida. Foram cerca de 330 anos de instabilidade política, econômica, moral e espiritual. Somos informados de que os filhos daquela geração que conquistou a Terra Prometida não conheciam mais a Deus. Consta em Juízes, capítulo 2, versículo 10 e 11. Cada um fazia o que achava certo, conforme consta em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Até mesmo a classe sacerdotal dos dias de Ana estava vivendo de forma escandalosa. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Ana é uma ilha de piedade no mar de apostasia. Ela busca Deus quando sua nação mergulha num caudal de esfriamento espiritual. Ela espera de Deus um milagre quando a religiosidade da sua nação está levedada pelo fermento da corrupção do próprio sacerdócio. Ana não tem nenhum estímulo em sua liderança espiritual para orar, mas ela ora. Ela não vê exemplos de oração à sua volta, mas ela ora.
Ela sente o vento gelado da apostasia soprando ao seu redor, mas ela intensifica sua intimidade com Deus. Ana orou a Deus numa época culturalmente decadente. A poligamia estava em voga nos dias de Ana, conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Seu marido tinha 2 mulheres. A cultura estava divorciada dos valores estabelecidos por Deus para o casamento, conforme Gênesis, capítulo 2, versículo 24. A poligamia nunca foi o propósito de Deus para a família. Tanto a poligamia, como um homem ter mais de uma mulher, como a poliandria, uma mulher ter mais de um homem, são fora do propósito de Deus para o casamento. Por causa da decadência da cultura, homens de Deus tiveram mais de uma mulher, como, por exemplo, Abraão, Jacó, Davi e Salomão. Porém, esse nunca foi o plano original de Deus para a família. O princípio da criação deixa claro a monogamia. O casamento é a união entre um homem e uma mulher, conforme lemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Quando a lei moral foi dada no Sinai, mesmo num tempo em que Israel estava cercado de povos poligâmicos, Deus referendou o princípio monogâmico da criação, em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. A poligamia oprime as mulheres, desvaloriza o casamento, fragmenta a família e promove guerra entre os filhos. É nesse tempo de opressão cultural que Ana busca a Deus em oração. Mesmo sofrendo os esbarros de uma cultura decadente, ela não arrefece seu ânimo, ela não desiste de orar e de esperar o milagre de Deus em sua vida. Ana orou a Deus mesmo sofrendo humilhações da sua rival. Eucana, marido de Ana, tinha outra mulher chamada Penina. Ana era estéril, porém Penina tinha filhos. Ana era amada por Eucana, mas seu ventre era estéril. Em virtude disso, Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar. Sobretudo, quando Ana subiu à casa de Deus, Penina a irritava a tal ponto que Ana chorava, perdia o apetite e entrava em depressão, conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu não sei exatamente o que Penina dizia a Ana, mas de uma coisa eu tenho certeza. Ela não era uma mulher de Deus, uma vez que gente de Deus não vive para infernizar as pessoas. Gente de Deus é bálsamo. Gente de Deus alivia as tensões. À luz de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7, tenho a impressão de que Penina devia dizer o seguinte a Ana. Ana, você é uma mulher tão crente, ora tanto, vai tanto ao templo, mas está aí, estéril. Eu não oro como você, nem vou ao templo como você, mas estou aqui, cheia de filhos. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, você não estaria aí curtindo o opróbrio da esterilidade. Penina quer plantar no coração de Ana a semente venenosa da desconfiança na providência divina. Mesmo os crentes mais piedosos enfrentam aflições na vida. Às vezes, a providência é carrancuda. Não estamos blindados. Não vivemos num parque de diversões. Ana não perdeu sua disposição de orar, a despeito das humilhações. Longe de desistir do seu sonho, ela intensificou ainda mais as suas súplicas diante de Deus. O texto bíblico nos informa que a esterilidade de Ana não é uma maldição hereditária e nem resultado de um pecado pessoal. A doença de Ana não é uma ação do maligno, nem um descuido da sua saúde pessoal. Foi Deus quem a deixou estéril, conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Foi Deus quem cerrou a madre de Ana. É o próprio Deus quem está adiando o seu sonho, para ensinar a ela que ele, e não o filho, deveria ocupar o primeiro lugar no seu coração. Deus está adiando o seu sonho, ainda para mostrar a ela que os filhos vêm de Deus, são de Deus e devem ser devolvidos a Deus, conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Ana orou a Deus mesmo sendo desencorajada pelo seu marido. O texto bíblico é meridianamente claro em nos dizer que Eucana amava a Ana e dava a ela porção dupla. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Embora Eucana fosse um marido amoroso e provedor, ele não se uniu à sua mulher em suas súplicas a Deus.
Mesmo sabendo que Deus, no passado, havia curado Sara e Rebeca da esterilidade, havia muito tempo que não testemunhava mais nenhum milagre dessa natureza. Talvez Eucana fosse um homem muito racional para abrir espaço em sua agenda para as possibilidades de um milagre. Ele não somente não acompanhava sua mulher em suas orações, mas chega mesmo a desencorajá-la de esperar de Deus um milagre. Houve um dia em que Eucana chamou sua mulher para uma conversa. Eis o que ele disse a ela. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Eucana está jogando um balde de água fria no fervor espiritual de sua mulher. Está laborando contra seus sonhos. Quer induzi-la a desistir do seu projeto de ser mãe. Superdimensiona a si mesmo e sublima o instinto de maternidade da sua mulher. Se fosse hoje, diria para ela: Ana, pensa em mim, chora por mim, liga para mim. Não liga para ele. A despeito de ser humilhada pela rival e de ser desencorajada pelo marido, Ana continuou orando ao Senhor, esperando dele uma intervenção sobrenatural. Ana orou a Deus, mesmo sendo acusada injustamente dentro do templo pelo sacerdote. Ana estava com o seu marido mais uma vez em Siló. Ali ficava o templo do Senhor. Ali viviam os sacerdotes. Ela aproveitava esse tempo para buscar a face de Deus em oração. Ela orou com amargura de alma, orou com lágrimas abundantes, orou com perseverança e insistência, orou com seu espírito atribulado, orou com excesso de ansiedade e aflição. O sacerdote Eli não ora com ela, mas a observa. Não se identifica com sua dor, mas a julga. Não enxuga as suas lágrimas, mas a censura. Não balsama sua alma atribulada, mas a acusa. Ana é chamada de bêbada dentro do templo. O pai dos filhos de Belial chama Ana de filha de Belial. Ela, porém, não hospeda no coração essas palavras injustas. Não permite que essas flechas cheias de veneno azedem o seu coração. Ela não perde seu foco. Continua orando e aguardando de Deus o milagre, ainda que seja mal interpretada na casa de Deus pelo homem de Deus. Ana creu na palavra do Senhor, mesmo antes de ver a mudança das circunstâncias. O mesmo sacerdote que abrira a boca e falara uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada, agora abre a boca e é um profeta de Deus. E ele diz para ela: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. A mesma Ana, que não acolheu as palavras insensatas de Eli, abriga agora em seu coração essas palavras de bênção. Eli agora não exerce um juízo temerário, mas é um instrumento de Deus para trazer uma palavra de Deus àquela mulher aflita. Ana creu na promessa e experimentou 2 curas extraordinárias. A primeira cura foi a emocional. Está escrito que Ana respondeu a Eli nestes termos, e disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O semblante de Ana mudou ao crer na promessa da palavra de Deus. Um brilho novo irradiou-se em sua face. A tristeza bateu em retirada e a depressão foi embora. Ela creu, por isso tomou posse da vitória antes mesmo da cura chegar. A segunda cura de Ana ocorreu em Ramá. Ela voltou com seu marido para casa e ele coabitou com ela. Deus se lembrou dela. Ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem chamou Samuel. Em Siló, Deus curou sua alma, e em Ramá, Deus curou seu ventre. Em Siló, Deus curou as suas emoções, e em Ramá, Deus curou o seu corpo. Em Siló, ela creu, e em Ramá, ela concebeu. Em Siló, tomou posse da cura pela fé, e em Ramá, o milagre aconteceu. Deus vela sobre a sua palavra para o cumprir. Nenhuma de suas promessas cai por terra.
Não devemos esperar ver para crer. Devemos crer para ver. A fé precede o milagre, e o milagre é a recompensa da fé. A fé vê o invisível, toca o intangível e toma posse do impossível. Ana consagrou seu filho a Deus, mesmo antes de ele ser concebido. Ana pede um filho a Deus, não para si, mas para Deus. Ela quer um filho não para fazer dele um ídolo, mas para consagrá-lo ao Senhor. Ela não tem o propósito de ficar gravitando em torno de seu filho, mas quer consagrá-lo para o serviço de Deus. Ela entende que os filhos vêm de Deus, são de Deus e devem ser consagrados de volta para Deus. Ana consagra o filho a Deus antes mesmo de ele nascer. Promete entregá-lo não por alguns dias, enquanto ela está abalada pelas emoções, mas por todos os dias da sua vida. Promete ainda dedicá-lo a Deus como um narizeu, como alguém totalmente dedicado à obra de Deus. Quando Ana engravida e dá à luz a Samuel, cria-o no peito e assume o compromisso de apresentá-lo no templo, em cumprimento do seu voto, e lá deixá-lo para o serviço do Senhor para sempre. De fato, isso aconteceu. Tão logo Samuel foi desmamado, Ana o levou a Eli e entregou seu filho a ele, na casa de Deus, para ficar lá todos os dias da sua vida. Ana faz um voto a Deus e o cumpre cabalmente. Ela foi perseverante no seu pedido a Deus e foi fiel a ele no cumprimento do seu voto. Ela pediu um filho a Deus e depois consagrou ele de volta para Deus. Ana entregou seu filho a Deus mesmo diante de problemas humanamente insuperáveis. Ana poderia argumentar com Deus ao levar seu filho Samuel a Siló, que Eli já estava muito velho para cuidar de uma criança. Além do mais, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Os pecados do filho de Eli eram muito grandes diante do Senhor, porque eles desprezam a oferta do Senhor. Os filhos de Eli eram sacerdotes, mas tinham uma vida errada. Eles eram adúlteros. Eli ouvia o povo todo comentando acerca do mau procedimento de seus filhos. Aqueles moços tinham uma fama péssima e faziam o povo transgredir. Os filhos de Eli não ouviam os conselhos do pai. Eli perdeu a autoridade espiritual sobre seus filhos, porque os honrava mais do que ao Senhor. Eli era um pai conivente com os pecados dos filhos. Não os disciplinou e eles se tornaram um laço de morte para a nação. Ana poderia argumentar que o ambiente era muito hostil para cumprir seu voto e deixar seu filho aos cuidados de homens tão perigosos. Mas ela confiou no Senhor, visitava seu filho anualmente e levava-lhe presentes. Deus honrou a Ana e Samuel crescia diante do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, ao sul, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Na verdade, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Samuel tornou-se o maior profeta, o maior juiz e o maior sacerdote de Israel. Sua mãe honrou a Deus, consagrando-o, e Deus honrou a Ana, usando poderosamente o seu filho. Aliás, o próprio Senhor disse a Samuel: aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Ana se alegra em Deus e não em seu filho Samuel. Ana desejou ardentemente ser mãe e, por essa razão, orou corajosamente, perseverantemente, esperançosamente. Mas quando seu filho nasce, ela despeja em catadupas torrentes de ações de graças a Deus, alegrando-se em Deus e não em seu filho. Ana anseia ser mãe, mas sua alegria maior não está na maternidade, nem mesmo no filho, mas em Deus. Seu cântico expressa isso. Então, orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha alma está exaltada no Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1.
Ana orou com instância a Deus e derramou sua alma diante dele, mas sempre aceitou a soberania de Deus em sua vida. Ela disse: o Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 a 8. Ana entendeu que os filhos são dádivas de Deus, mas não um substituto de Deus. Eles nos trazem grande alegria, mas Deus é a fonte da nossa maior alegria. Eles são heranças de Deus, a quem devemos ensinar no caminho em que eles devem andar. Eles são como flechas nas mãos do guerreiro, que devemos carregar e lançar no alvo certo, mas Deus continua sendo nossa maior fonte de excelso prazer. Ana recebeu de Deus mais do que ela pediu. Ana pediu a Deus um filho, e Deus atendeu-lhe a petição. Mas porque Ana consagrou seu filho a Deus, Eli ora em seu favor para que ela tenha mais filhos. E Deus concedeu a Ana o privilégio de gerar mais 3 filhos e 2 filhas. Penina, a sua rival, a provocava porque tinha filhos, e Ana não os tinha. Agora, Deus recompensa Ana, dando-lhes filhos e filhas. Está escrito: abençoou o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Deus surpreende e excede. Ele pode fazer mais, muito mais, infinitamente mais. O filho de Ana, Samuel, foi o homem mais importante da sua geração. Foi íntegro do começo ao fim. Orou pelo povo e pregou ao povo com fidelidade. Seu exemplo reverbera ainda hoje. Sua vida tem inspirado milhões de pessoas de geração em geração. Entenda, portanto, que se suas orações ainda não foram atendidas e se seus sonhos ainda estão sendo adiados, é porque Deus está preparando algo muito maior e melhor, muito maior e melhor para a sua vida. Persevere em oração.